O Observatório de Lisboa tem uma história já de 150 anos. Ele é criado em 1861, formalmente é uma data, começa a discussão sobre isto em 1850 e é bom referir isto porque é das primeiras instituições no país a serem criadas para serem instituições de investigação científica. Foi equipado para isso e foi equipado com os melhores instrumentos que havia em 1860 e foi criado para desenvolver o conhecimento da nova astronomia sideral, das novas galáxias, das novas nebulosas, daquilo que era o cosmos. Era de facto a finalidade deste observatório. Tem atrás um homem importante que é o nosso rei Dom Pedro V, que morre cedo, mas ele é o homem que permite isto ser criado. Morre cedo, o irmão toma o trono a seguir, que é o Dom Luís. Temos o Instituto de Geofísica Infante Dom Luís, que leva o nome do Infante Dom Luís. O Dom Luís apoia financeiramente também esta casa, como Dom Pedro V está feito, também fez. E apoiar financeiramente é dar dinheiro pessoal. Portanto, não é o tesouro, é mesmo dinheiro pessoal que é entregue para permitir isto. É este espírito que leva o observatório durante a sua existência. E é isto que nos faz chegar a século XX, sem contar a história da astronomia portuguesa. Temos aqui depois um interregno em que a casa, o desenvolvimento científico da casa praticamente desaparece e não é modernizado o observatório, e o aparecimento da República põe uma pedra definitiva sobre o desenvolvimento científico, porque esta gente, apesar de serem pessoas que vêm do lado da matemática, da astronomia geodésica e fazerem trabalho notável nessa área, têm a noção de que a astrofísica é a ciência do futuro. Estamos a falar de final do século XIX, fazem todos os esforços para construir um observatório astrofísico, ainda no tempo da realeza não conseguem os seus objetivos, e quando a República aparece põe uma pedra definitiva no assunto e dizem: meus amigos, não há dinheiro, continuem com o que têm. Isto para dizer o quê? Essa é a história do século XX. O observatório não se moderniza, continua a fazer aquilo que pode fazer, mas leva-nos a herdar depois, e aqui temos de dar um grande salto para os anos 80, 1980, finais de 80, princípios de 90, em que o observatório, que era uma instituição de investigação científica longe ou fora do sistema universitário, acaba por ser integrado na Universidade de Lisboa. E esta é a situação hoje. O futuro próximo, muito próximo, e o Sr. Reitor da Universidade de Lisboa está também empenhado nisso, é que haja, do ponto de vista da museologia património, uma aproximação, ou não diria uma integração plena, porque esta casa tem mais valências do que apenas a parte, apenas muito grande, que é muito importante da parte histórica e patrimonial, mas desse lado histórico e patrimonial haverá uma aproximação muito forte com os museus da Universidade de Lisboa. Tanto o Museu de História Natural, o Museu de Ciência e todo aquele complexo que está na Rua da Escola Politécnica, o aspecto científico, está hoje subjacente no Centro de Astronomia e Astrofísica, que são as pessoas que aqui estão nestas salas ao lado e que fazem a astrofísica moderna. É importantíssimo porquê? Porque as atividades públicas, aquilo que traz o público a esta casa é esse conhecimento científico. Portanto, o que o público aqui quer ouvir, as histórias que as escolas querem ouvir, podem estar enraizadas na astronomia histórica do século XIX, mas a seguir a pergunta é: e o que é um buraco negro? E essas respostas, de facto, são dadas pela astrofísica moderna. E o que traz o nosso público todo às atividades é o conhecimento da astrofísica moderna, paralelamente às pessoas que vêm conhecer o património que é o observatório, ouvir as histórias da astronomia do século XIX, a importância que teve na altura medir as distâncias às estrelas, mas essa história tem que ser enquadrada na história da astronomia e do desenvolvimento do conhecimento humano sobre o cosmos, e são os astrofísicos que a fazem. Perceber os telescópios que ali estão clássicos é também enquadrar os métodos observacionais que existiam e porque é que eles permitiam medir a distância às estrelas, porque é que isso não pôde ser feito em século XVIII, é feito em século XIX, e porque é que terminou em século XIX
essa importância tão grande e surgiu uma outra que é a astrofísica em finais do século XIX. Portanto, esta história é a astrofísica que a conta. Há um outro aspecto, que esta é uma parte de serviço público, que apareceu com este observatório e que está também embrenhada neste património da instrumentação clássica toda, mas que hoje continua, e que é a determinação e a manutenção da hora legal. Hoje é a hora legal, na altura era medir a hora simplesmente. Porquê? Porque medir a hora é a rotação do planeta e a rotação do planeta mede-se pelo referencial das estrelas. É a astronomia que mede a hora certa. Ora, é neste enquadramento da ciência, com a faceta da parte do património, tanto da parte do edifício edificado, daquilo que está edificado, e que se estende à parte do ambiente à volta. Dizia-me ainda há bocado porque aqui este observatório e a Tapada estão isolados de Lisboa, não é? Mas isso faz parte da história deste observatório, porque a astronomia do século XIX foi também a preservação deste espaço todo que passou a ser constituída como Tapada da Ajuda. E foi uma felicidade, porque este observatório é o único na Europa, é o único no mundo praticamente, que mantém a sua igualdade desde o século XIX até hoje. Isto é, quem caminha dentro do espaço do observatório e no jardim botânico à volta está exatamente a caminhar os mesmos passos e a usufruir do ambiente científico ou astronómico que Lisboa dava para a astronomia que era aqui feita. Portanto, quem vem visitar o observatório pode ver exatamente como é que se trabalhava, qual era o ambiente em que se vivia. Portanto, e isto é dito pelos maiores especialistas da história da ciência que há no mundo, a avaliação deles sobre esta casa é que isto é de facto o melhor exemplar da astronomia do século XIX que há no mundo inteiro. Está aqui no Observatório de Lisboa. Tirando isso, como é que o público usufrui e se apercebe deste conhecimento? Pelas ações públicas que temos. Qualquer escola, qualquer grupo de pessoas pode marcar uma visita guiada. Basta ir à página internet, enviar um e-mail ou telefonar e marcar uma visita. As visitas têm que ser guiadas. Porquê? Porque uma pessoa sozinha a visitar as paredes e visitar os instrumentos não sabe o que é que se passou, não percebe o valor daquilo que ali está. Tem que lhe ser contado a história de cada instrumento. E a história de cada instrumento é contar a história da astronomia do século XIX. Porque é que era preciso ter uma máquina que media tempos de reação? Porquê? Porque é que havia pequenos telescópios e grandes telescópios. O que é que se fazia com cada um? E isso está aí enquadrado no desenvolvimento do conhecimento astronómico do século XIX. Portanto, esta história tem que ser contada dessa maneira. Porque é que as paredes têm aquele formato? Porque é que aquelas salas estão estruturadas daquela maneira? Há razões para aquilo. É uma casa técnica. Apesar da sala central ser uma casa bela, imponente e ter sido feita para ter esse aspecto. É uma questão estética, política, decisões políticas que estão atrás daquilo. E são decisões políticas porquê? Porque a sala central é uma sala de trabalho, não é uma sala de visita. Era uma sala de trabalho, era ali que as pessoas trabalhavam. Mas há razões políticas para tê-la construída desta maneira e foram decisões que depois se plasmaram nos desenhos arquitetónicos e nas escolhas arquitetónicas que foram feitas. Portanto, esta casa tem um valor arquitetónico que não se encontra nos outros observatórios desta época no resto do mundo. Tem uma beleza e tem uma imponência desmesurada e que não se encontra em mais lado nenhum, mas esta casa tem-no, na riqueza dos materiais. Portanto, estas histórias têm que ser contadas a quem a visita, porque senão não se percebe também o que é que está por detrás disto tudo. Além disso, também temos as palestras públicas. Portanto, o público que aqui vem não é apenas aquele que quer ver a parte histórica, porque mesmo as visitas históricas terminam o que é o buraco negro. Terminam sempre. Olha o que é uma estrela de neutrões, diga-me lá. Portanto, o público e o imaginário do público nunca fica pela parte histórica, mas quer sempre continuar para a astrofísica moderna. E esse é o papel que esta casa tem. É, a partir do valor histórico, fazer a continuidade do histórico para o presente, e no presente o conhecimento que é explicado é mostrar ainda aquilo que também não sabemos e que queremos saber. E essa história é a história da astrofísica moderna.